e a pronta disposição deste para o projeto. Em pouco tempo, a faculdade estava de pé. Mencionam como circunstantes desse flané, com ele, na Pedro II, naquele dia além de Ferraz, o último a chegar, Algerreiro de Carvalho, Humberto Machado Coelho, Jesus Adestase e Luiz Ayrton Santos. Miguel de Moura pede a Jonatas que faça suas memórias. Diz de seus principais livros, sobre tudo que escreveu sobre o pai Miguel de Moura, mestre violeiro, e considera o mais conhecido e lido. Pede ao presidente Osório um exemplar de seu novo livro de Seu Arco Verde. Lembra da Fafi, na qual estudou e aludiu a seu contato intenso com a Bíblia, o maior livro do mundo, pelo que disse. O presidente secunda, lembrando que estamos no mês da Bíblia. Jonatas volta a falar do seu entusiasmo de partilhar essas reuniões e diz que faz muita falta nestes encontros acadêmicos tais Alcedor Candeira, Ribamar Garcia, Álvaro Pacheco, Humberto Guimarães, Magno Pires. Não saberia dizer como, mas poderíamos fazer alguma coisa, palavras de Jonatas, para motivá-los a vir. Agradece a Miguel de Moura pela menção. Tá? Tudo o que acontece no Rio de Janeiro, voltando ao assunto que já se referiu anteriormente, é como se acontecesse comigo, diz ele. Lembra que nos anos 70, ali aconteciam já coisas repugnantes. 1/3 da população de probos, 1/3 de probos, mas que já aceitavam a bandidagem como algo meio natural, aceitando pequenas traquinagens, palavra dele. E 1/3 já envolvido todos, inclusive as famílias, na clandestinidade criminosa. Exemplifica com as notícias das trambicagens do atual prefeito, Dali, cuja ligação foi recebida por um delegado em diligência. Aqui ele contou o fato e está gravado. Tá? E encerra sua colocação, preocupada, dizendo que esses episódios do Rio poderão redundar na chegada da famosa turma da lei e da ordem. O presidente diz que o Rio renasce em outros lugares do Brasil, não nas belezas, mas nessas mazelas. Felipe comunica que descobriu em seus papéis bem guardados os originais de um livro que reuniu artigos que publicou antes de entrar na política, organizado por Ferrer Freitas, originais que deverão ser publicados com a apresentação de Tito Filho, dada já então, lógico. Grande alegria com esse achado, que se tornará uma edição e publicação, e que se refere a temas até meados dos anos 80. Fonseca secunda o informe memorial de Pedro e diz que Avelar é mesmo o grande condutor do processo UFPiano. Informa que da eleição da lista tríplice pelo Conselho Universitário, encabeçada pelos professores André Macedo, reitor, e Carlos Said Pereira de Andrade, vice. Fides lembra seus 26 anos aqui na APL e seus aprendizados. Diz de conversa com um colega acadêmico da Academia Cearense de Letras, quando lembraram do papel das entidades, além do papel estritamente literário. Realça o papel da Faculdade de Filosofia e de Dom Avelar, que liderou a criação dos ginásios populares, entre outras grandes obras sociais. Ginásio Popular da Senec. Plínio alude aos 50 anos da UFP e destaca que os 50 anos do curso de odontologia, sobre o qual escreveu e publicou, com sua filha Marina Macedo, na revista Tempos, publicou artigo na revista Tempos, da UNB, e artigo com a própria Marina Macedo, sobre os 50 anos do curso de medicina da Universidade Federal do Piauí. Secunda Fonseca, sobre as decisões eleitorais na UFP e que torce para que seja respeitado o resultado pela presidência da República. O presidente disse que deixou na APL exemplares de seu novo livro sobre de Seu Arco Verde para cada acadêmico. Mas se, porventura, algum deles não conseguir chegar até lá, fará com que o exemplar chegue nas devidas mãos. Nada mais a vida tratar. A reunião foi encerrada às 11 horas e 14 minutos. Esse é o relato, senhor presidente, colegas acadêmicos.
Obrigado, professor Fonseca Neto, pela leitura da ata. Eu coloco a ata em discussão. Quem quiser ativar o microfone e fazer alguma consideração, pode fazer. Como ninguém se manifesta com nenhuma observação, a ata declaro aprovada. E convido... Presidente, só uma observação, por favor, para todo mundo. É a primeira vez que essa ata eu fiz, né, tendo a oportunidade de ouvir de novo a reunião. Né? E veja, caríssimo Elmar, o sentido de sumariedade, né, que tem esse relato e o papel de quem vai relatar fica mudado, de certo modo, né? Porque a reunião, né, que, aliás, muito bem editada, que eu via as falas, é algo muito interessante. Isso é uma revolução. A dificulta, né, quer dizer, essa coisa tão bonita e gostosa, né, dificulta o papel do primeiro secretário, porque se torna ainda mais difícil, né, da gente exercer a escolha, né, e a construção de um texto a partir do que a gente ouviu e das próprias falas. Mas é evidente que também fica tudo melhorado, né, porque praticamente nada se perde das falas aqui colocadas. E só também, pedindo permissão, para não ler duas vezes, como fiz hoje, a nossa efeméride. Eu estava fazendo duas vezes, né? Quer dizer, a efeméride da sessão passada, que está nessa ata, que é um registro burocrático da ata, né? Eu não repeti a leitura porque fica muito rebarbativo e cansativo para os colegas. Tá? Essa explicaçãozinha. E para registrar que gravar essas reuniões, só para realçar bem isso, a terceira essa que é gravada, né, presidente? Gravar essas reuniões, olha, isso tem um significado grande demais, né, Gessé? Grande demais. Porque... Né, obrigado, professor Fonseca. Porque já está no mundo o que nós aqui estamos conversando dentro da nossa academia, o mundo já vai sabendo 3 ou 4 dias depois. Ok, era essa observação. Muito obrigado, professor Fonseca, pela leitura da ata, pelo acréscimo que faz sobre a importância da gravação. Esta sessão também está sendo gravada. E eu queria, a partir desta sessão, antes de convidar nosso convidado a fazer o uso da palavra, comunicar à academia que a presidência, no ato de grande atitude democrática, decidiu também que, a exemplo das casas parlamentares que foram frequentadas pelo doutor Moisés, pelo deputado Jonatas, pelo deputado Felipe, que estão aqui em nossa sessão, lá tem um momento em que os líderes das bancadas, tem um colégio de líderes, e os líderes de bancadas podem fazer intervenção, uso da palavra na hora que acharem oportuno. E, a partir desta sessão, também fica instituído, até resolução em contrário, que os membros da diretoria também poderão participar, interromper o presidente para fazer adendos ou algum orador, mas desde que pertinente ao que está sendo falado, e em tempo não superior a 1 minuto, apenas uma informação para ilustrar ou corrigir alguma situação. Então, professora Fides, doutor Magno, doutor Fonseca, doutor Dilson e doutor Humberto, além do presidente, poderão fazer o uso dessa atribuição que está sendo comunicada nesta sessão. Eu convido agora, primeiro faço a apresentação do jornalista Gessé Barbosa, que vem nos falar hoje sobre a nossa parceria com o instituto que ele preside, para darmos um novo impulso do ponto de vista da comunicação à Academia Piauiense de Letras. Ele vem explicar o que seria essa parceria. O Gessé é um jornalista que eu conheço desde o começo, começou na Rádio Pioneira de Teresina, trabalhou muito tempo lá e depois criou uma escola de comunicação chamada Conrádio,
através dela, qualificou muitos e muitos profissionais de comunicação, sobretudo no interior do Piauí, que não teriam acesso a essa capacitação, a essa qualificação profissional. E depois ele deu um novo impulso à sua atividade e hoje está com esse Instituto da Era Digital. Domina bem essa tecnologia digital e, em função disso, no começo da nossa gestão, ele já havia nos procurado para que nos colocado o Instituto à disposição da academia, mas aí veio a pandemia e nós fomos maturando a ideia. Enfim, chegou o momento, ou já está quase passando na avaliação do Dr. Nelson Nery, que também vem cobrando isso desde o início, já está quase o momento da gente dar mais um passo. O que eu queria primeiro era que os acadêmicos estivessem familiarizados com essa tecnologia digital, o que já acontece desde que fizemos as nossas primeiras reuniões de maio ou junho para cá. Então, acho que já podemos dar o passo seguinte. Bom dia, Gessé Barbosa, seja bem-vindo à sessão da Academia Piauiense de Letras deste sábado, dia 19 de setembro de 2020. Bom dia, Osósimo, bom dia a todos. Bom dia, professor Fonseca, que participou também ativamente da primeira fase do Instituto, né, Instituto Brasil. O Instituto Conrad do Brasil foi responsável pela formação de agricultores familiares, de jovens que não teriam condição de fazer um curso de comunicação social, e foi responsável pela formação de mais de 500 pessoas aqui no Piauí e em outros estados, mas nós vimos que o nome Conrad estava nos limitando a um veículo, né, a um meio de comunicação. Então, nós ampliamos e hoje nós nos chamamos Instituto Ubíqua. Ubíqua tem a ver com a tradição cristã do dom da ubiquidade, né, de estar em todos os lugares, a todo tempo, né, e é justamente isso que a gente faz. O professor Fonseca fez referência. Eu também assisti a sessão gravada, né, foi a primeira vez que tive a oportunidade de assistir a uma sessão da academia. Para mim foi um momento muito importante. Eu acho que para muitas pessoas também será um momento importantíssimo ter acesso a essa discussão que vocês fazem aí, coletivamente, né, dentro da Academia Piauiense de Letras. Uma honra enorme estar aqui com vocês. Então, indo direto ao ponto, nós temos um projeto que precisa ser desengavetado, está pronto para isso, né? É um projeto que acontecerá dentro de um dos nossos canais da Ubíqua, chamado Nestante. Bom, Nestante, nós utilizamos essa palavra, nós preferimos falar Nestante para uma comunicação mais contextualizada, né? Nestante provavelmente seja o jeito mais nordestino de dizer online. Então, ao invés do online, nós preferimos o Nestante. Então, nós temos uma TV na internet, chamada TV Nestante, e a ideia é produzirmos um programa de TV de 30 minutos de duração, com 30 minutos de duração, um programa de entrevistas com foco na literatura piauiense. Não apenas poesia, não apenas prosa, mas na literatura de modo geral. A ideia do presidente, eu coloco esse acento, ele constrói ativamente esse projeto, né, é que a gente tenha, dentro desse programa apresentado semanalmente, uma semana a gente apresenta o lançamento de um livro, né, entrevista um autor sobre uma obra que será lançada, e na semana seguinte apresenta uma entrevista sobre literatura, ou seja, com um escritor que já tem seus livros lançados. Basicamente, essa é a ideia original, né? A gente não tem muito problema para desengavetar isso, porque nessa estrutura construída dentro do ambiente virtual, ela é fácil de ser executada, né? A gente já tem
tem o formato pronto, tem a ideia toda pronta. O que ainda está nos segurando é apenas como nomear este programa, né? O mais perto que nós chegamos foi APL na estante, mas aí precisa, de fato, definir esse nome, o nome do programa. Bom, o nome do programa precisa ser também o imaginário coletivo, certo? Alcançar o imaginário coletivo da população. A Academia Piauiense de Letras construiu durante toda a sua trajetória um imaginário coletivo, e a gente precisa ser fiel a ele quando nomeia todos os recursos de comunicação que a academia produz. Nós estamos aceitando sugestões para nomear este programa, né? Basicamente é isso, e também nós temos a intenção e a possibilidade concreta de fazer tanto a retransmissão das sessões quanto de eventos que a academia promove, né? A gente já está sabendo que em breve teremos uma posse, né? Então, nós nos colocamos inteiramente à disposição da academia, naquilo que for do nosso alcance, para contribuir com a comunicação da academia com a população piauiense, né? Com todos os grupos de interesse dentro do estado do Piauí. Bom, resumidamente é isso, eu me coloco aqui à disposição para responder perguntas de vocês, e de novo reitero a minha honra de estar aqui presente, olhando, conversando com todos vocês aqui acadêmicos. Muito obrigado, Gessé, pelas informações que traz a academia, e eu consulto aos confrades se alguém quer fazer alguma pergunta, pedir algum esclarecimento acerca dessa exposição que foi feita pelo jornalista Gessé Barbosa. Eu gostaria de fazer duas perguntas numa só, 2 em 1. Uma se essas entrevistas com os acadêmicos, se elas poderiam servir para fazer parte de uma espécie de museu audiovisual da nossa própria academia. E a outra é se essa parceria poderia gerar pequenos documentários, uns verdadeiros filmetes, né? Em base, são essas duas perguntas que eu faço. Muito obrigado, Elmar. Sim, sim para as duas, na verdade, para as duas perguntas, a resposta é sim para as duas. Esses programas ficarão gravados com qualidade suficiente para que depois eles sejam editados e podem ser transformados em pequenos documentários, pequenos registros, quer dizer, guardar a memória das atividades da academia. E, de fato, eu acho uma iniciativa excelente criar uma espécie de museu audiovisual, de uma memória audiovisual da academia. Para esse tempo que nós estamos vivendo, é uma iniciativa muito importante esta. Agora, eu queria não mais fazer pergunta, eu queria só dar uma sugestão. Eu sugiro, e é uma ideia simples, de pequeno custo, talvez custo zero, não sei, que pudessem ser feitos clipes com poemas dos acadêmicos, né, nossos, para a própria composição deste museu a que me referi. Pequenos clipes poderiam ser feitos ou que seja, ou o próprio poeta gravaria a sua leitura do poema. Seria uma espécie de mostrar o próprio acadêmico lendo o seu poema. Ou, no caso de para prosa, um pequeno texto, contanto que eles não ultrapassassem 3 minutos, né? Rigorosamente não ultrapassasse, creio eu,
3 minutos. Tanto para esses clipes principalmente. Obrigado pela sugestão. Então, mais alguém quer fazer alguma intervenção, fazer alguma pergunta ao Gessé Barbosa? Alguém se interessa? Fazer mais alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Só uma sugestãozinha de nome, para mais um, para depois se pensar. Eu gosto muito, para mim, o melhor conto brasileiro é do Guimarães Rosa, A Hora e a Vez, de Augusto Batalha. Eu sugiro A Hora e a Vez da PL, só para consideração futura. Já é uma boa sugestão, professor Nelson. A ABL tem um programa chamado de ABL Modelo em sua academia casa brasileira de letras. ABL em sua casa. Esse nome vamos aí em breve para a gente começar a fazer uso deste espaço. Pode alguém sugerir depois, não tem problema nenhum, ficar para depois. Eu pediria ao confrade Plínio que fizesse a ativação do seu vídeo, para que a gente pudesse apreciar a sua cabeleira. Só está aparecendo a foto do seu Plínio. É ativar o vídeo. Então, muito obrigado, Gessé, pela participação. Você tem as linhas gerais e as outras nós vamos comunicar através do nosso grupo de WhatsApp e de outros meios que nós para os acadêmicos. Muito obrigado. Fique à vontade, se quiser continuar na sessão para acompanhar, ver a dinâmica, pode ficar à vontade e continuar na sessão de hoje da Academia Piauiense de Letras. A partir de agora, nós vamos iniciar as falas. E, obedecendo a ordem nas sessões anteriores, vamos começar pelo decanato. Hoje, o decanato é composto pelo professor Jonatas, o poeta Francisco Miguel de Moura e o doutor Nildomar da Silveira Soares. Então, eu pediria ao poeta 3 minutos para cada um, ao poeta Francisco Miguel de Moura que iniciasse esta fase da sessão de hoje. Bom dia, poeta. Acione o seu microfone, por favor. Microfone. Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Sim, poeta, pode falar. Estamos lhe ouvindo e lhe vendo. Posso falar, né? Eu tenho duas coisas apenas para a sessão de hoje. Primeiro é que nós recebemos aqui a notícia do falecimento de uma doutora de nome Islane Araújo de Carvalho, que fazia parte da equipe técnica da OMS. Ela faleceu na Suíça, na capital da Suíça. Era médica, nascida em Santo Antônio de Lisboa, e faleceu recentemente, nessa semana, né? Faleceu de câncer. Era isso que eu queria, essa notícia que eu queria dar e que colocasse na ata, né? E também quero, para a semana toda, eu fiz esse soneto e é oferecido a todas as pessoas que têm mais de 60 anos, como eu, para meditar sobre ele, né? O título é Morrer Não Fico. E eu gostaria de ler como se deve ler o poema, não como se lê prosa. Prosa é uma coisa, poema é outra coisa. Então, morrer não peço, quero morrer somente, querem morrer somente os suicidas, e muitos em caminho se arrependem de ver que agora todos compreendem o valor e a grandeza de suas vidas. Mas há gente que arrisca uma pedida. Eu queria morrer como quem dorme, num sono tão profundo, sono enorme, para não sentir o mal da despedida. Ao contrário, eu direi, sonhar, sentir, como um poeta alegremente e rir, soltar meu canto mas jamais me apresso. Soltar meu canto, mas jamais me apresso.
morrer sem dor, subir, voar sem asas como um anjo exemplar. Eu quero a morte assim, porém não peço. Não, era só isso, né? Não sei se satisfiz a leitura, mas a minha forma de ler poemas é essa. E agora? Muito obrigado, poeta Francisco Miguel de Moura, pela sua participação na sessão, hoje pela leitura do seu poema, um poema do desembargador Nildomar da Silveira Soares, nosso ilustre acadêmico e historiador da academia, para fazer o uso da palavra. Então, Nildomar, ative o microfone e se pronuncie, por gentileza. Ativar o microfone. Bom dia, meus estimados acadêmicos. Eu, nessa última semana, passei a abrir as minhas estantes e vi no meu apartamento tantos livros que eu possuía. Fiz a doação e hoje sinto tristeza quando abro a estante e sinto falta de muitos e muitos livros. Na semana passada, eu abrindo, ainda encontrei este livro, Livro das Virtudes, livro que eu achei interessante e que foi salvo dessa doação maciça que fiz dos meus livros. Peço licença para ler também, como fez o poeta Chico Miguel, não sei se com a mesma entonação devida, mas vou ler um poema que todo mundo sabe, e acho que todos vocês sabem de cor, mas que eu vejo aqui e ali, quando se fala nele, só aparece a primeira estrofe. O poema é Meus 8 anos de Casimiro de Abreu. Diz: ó, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo das laranjeiras, dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência, expira a alma inocência, como perfume a flor. O amor é lago sereno, o céu, um manto azulado, o mundo, um sonho dourado, a vida, um hino de amor. Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo volgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aroma cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Ó, dias da minha infância, ó, meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos da minha irmã. Livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, a roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. Naqueles tempos ditosos, ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira-mar, rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Oh, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à beira das bananeiras, debaixo dos laranjais. Eu li esse poema porque fala em saudade, e eu estou vivendo um momento de muita saudade de tudo
com essa Covid-19, eu fiquei meio desarrumado da cabeça e tem momentos de tristeza, e eu achei que lendo esse poema me abriria um campo maior de alegria. Muito obrigado, era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, doutor Nildomar, pela sua participação, pela leitura do poema, um poema clássico da literatura brasileira. E isso também é um exercício de catarse, né? Quando a gente põe para fora essas angústias que a gente carrega. E, de fato, a pandemia tem mexido com a cabeça de muita gente. Como dizia um poeta lá de Água Branca, essa pandemia tem feito com que a gente tenha saudade até da gente. Está nesse pé a coisa. Professor Jonatas Nunes, brilhante aqui a nossa sessão com sua inteligente palavra. Em seguida, a professora Fides. Ativar o microfone, professor Jonatas. Hoje, 19 de setembro, meus colegas acadêmicos, eu me dei conta esta noite que hoje, 19 de setembro, é o dia em que nascia neste país um dos homens mais importantes deste país e um dos grandes cidadãos do mundo, Paulo Freire. Paulo Freire, hoje, se estivesse vivo, seria seu aniversário. Este homem viveu diversos momentos da vida e ele se tornou célebre porque em todos esses momentos se portou com a altitude da bravura cívica. Dedicou-se ao estudo da pedagogia. E eu tenho um livro aqui em casa, que é um dos meus livros de cabeceira. Aliás, devo isso à minha falecida esposa. Eu confesso que até uns 30 anos atrás, eu pouco conhecia a respeito desse cidadão brasileiro, Paulo Freire. Foi a minha esposa, Maria Helena, que me fez conhecer melhor e mais de perto essa pessoa. Paulo Freire é um dos brasileiros mais conhecidos no mundo e mais citados no mundo. O seu livro Pedagogia do Oprimido, que eu tenho na minha casa como livro de cabeceira, todos nós deveríamos ler. Paulo Freire foi um dos cidadãos mais homenageados no mundo, recebeu mais de 30 títulos de doutor honoris causa das grandes universidades do mundo. E pensar que Paulo Freire foi uma das vítimas da ditadura militar. Ficou 70 dias encarcerado. E depois teve que fugir para a Bolívia, para o Chile, e ficou por aí anos afora, até depois poder voltar para o Brasil. Então, eu gostaria que esta data, aproveite esses minutos que eu tenho aqui, para lembrar a importância que teve e ainda tem neste país este homem, Paulo Freire. E agora, alguns meses atrás, acho que 1 ano atrás, ouvi uma alta autoridade da República se referir a Paulo Freire com palavras impublicáveis, dizendo que ele era um energúmeno. Paulo Freire é um dos homens mais importantes que esse país deu à educação no mundo. Paulo Freire recebeu, inclusive, o título dado por lei do Congresso Nacional de o patrono da educação brasileira. Então, este homem, tudo que se disser dele ainda é pouco. Então, eu gostaria de, com essas palavras, que eu estou aqui ao mesmo tempo me dirigindo aos acadêmicos e agradecendo a oportunidade que me deram de mencionar aqui o nome de Paulo Freire. Muito obrigado.
Já estou com som? Obrigado, professor Jonatas Nunes, pela sua participação e por trazer esta nota à academia. Estamos lhe ouvindo só um instante, professora. Não estamos ali vendo, mas estamos lhe ouvindo. Trazer esta nota acerca de Paulo Freire, uma figura histórica do Brasil. Infelizmente, professor Jonatas Nunes e acadêmicos, o Brasil ainda tem um viés muito doentio e lamentável de tentar desconstruir os seus valores em todos os ramos e em todos os campos. Os líderes políticos, os cientistas, os educadores, enfim, temos essa deficiência terrível que eu espero que um dia seja corrigida e que possamos dar valor a quem tem, a quem merece em nosso país. Professora Fides, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada, um abraço para todos. Infelizmente, eu tive fora do ar, agora consegui entrar, e nem precisam me ver, porque a necessidade agora é dar na minha voz. Eu quero dizer aos confrades que tem sido muito importante para todos nós esse contato mesmo virtual. Sempre vou à academia, estive lá esta semana, graças a Deus está tudo bem cuidado, eu me preocupo com isso, e até depois quero conversar na diretoria, que é mais direcionada a esse cuidado com a parte estrutural da academia. Eu estava vendo lá nossa sala de reuniões, que está precisando urgentemente que nós consigamos um aparelho de ar-condicionado que seja potente o suficiente para atender-nos, e, ao mesmo tempo, também o arranjo no lugar daquela cortina para uma porta de vidro. Eu estive fazendo os cálculos, inclusive também tomei a iniciativa de providenciar móvel para a cozinha, nossa cozinha não está nada bem, e é preciso que se cuide também dessa parte, não só intelectual, mas também dessa parte estrutural, e que nos dê condição de reuniões e de outros eventos com mais conforto e com mais salubridade. Nesses dias de pandemia, acho que todos nós temos lido e pensado bastante. Eu já falei que estou estruturando alguns trabalhos da academia e tenho me preocupado também, o presidente, com a estruturação, aquela norma que eu não localizei, vou tentar localizar, sobre o Clube do Livro, que logo que nós abrimos a academia, e eu acho muito importante que a gente divulgue, inclusive aproveitando essa oportunidade, e amante aí da comunicação, Gessé, para que nós divulguemos bastante o Clube do Livro, que é uma maneira também direta de a academia se comunicar e se integrar com a sociedade. Então, é importante que nós pensemos nisso. Eu já estou vendo também a parte estrutural da sede, para que nós possamos, logo que possível, que a pandemia nos permita, nós iniciarmos esta abertura da biblioteca e essa estrutura de um convívio bom e que não se transforme numa maneira de perigo, de qualquer perigo, de desaparecimento ou de dilapidação do nosso patrimônio bibliográfico, que inclui obras que são raras. Então, essa minha colocação, já que a minha função é de administrar a academia como secretária-geral, quero dar aos colegas, inclusive, a oportunidade para aqueles que amam muito a academia e têm condições financeiras, de nos ajudar a adquirir um aparelho de ar-condicionado, né, mais potente para retirar aquele que é muito insuficiente, completamente insuficiente para dar conta daquela sala tão grande. Então,
desculpe aí, presidente, porque eu termino entrando também na função do tesoureiro de procurar recursos para dar as condições que nós queremos dar de conforto e de operacionalidade à nossa academia. Então, estamos abertos aí, eu principalmente, que já vou providenciar móvel e essas coisas mais. Quem puder colaborar e tiver boa vontade, é só nos procurar, tá bem? E já fica o agradecimento, eu acho que não só meu, não é? Mas acredito também que da diretoria toda, por esta boa vontade e esta colaboração. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Fides. Está lançada aí, então, a sua ideia. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer o empenho, a colaboração da professora Fides, à diretoria e a toda a academia. Nossa preocupação com a manutenção da academia tem sido muito pequena, porque a professora Fides tem assumido esse papel e tem dado à academia as condições de funcionamento. E tem também feito aí a sua prospecção e a sua projeção para que a academia venha se estruturar de uma maneira mais adequada para o futuro, quando viermos a retomar as nossas atividades. Eu consulto, obrigado, professora Fides, eu consulto aos confrades, quem quer fazer uso da palavra, é só levantar o dedo que eu faço a inscrição, professor Moisés, poeta Elmar, Itamar, Otton, pois vamos agora, e professor Fonseca. E em seguida, quem quiser pode se manifestar mais. Então, começamos com o doutor Moisés. Bom dia, doutor Moisés. Ative o microfone, por gentileza. Bom dia, presidente. Bom dia, caríssimos confrades, a ilustre professora Fides. A minha participação vai obedecer os 3 minutos. Eu queria apenas louvar essa iniciativa, presidente, e Vossa Senhoria está tomando junto com o jornalista Gessé Barbosa. Eu acho que é uma iniciativa bastante profícua, no que respeita a alçar, por outros ares, o nome da academia e o trabalho dos acadêmicos. Uma iniciativa que deve ser apoiada por todos nós. Quero também me associar à manifestação do professor Jonatas. Aliás, as manifestações dele sempre são aulas para todos nós. Ele tem toda a razão e não há dúvida que a crítica que foi feita ao grande pedagogo do Brasil, Paulo Freire, uma crítica, eu diria, muito infeliz. Ele é tudo isso que disse o professor Jonatas Nunes. O meu querido Nildomar Fixer, que esse sentimento de nostalgia, tá certo? De procurar, de saber por que estamos aqui, enfim, da gente entrar naquelas provocações interiores, ela é normal. Não é só você que está passando por isso, não. Todos nós. A pandemia trouxe isso. Toda vez que o homem se vê diante de uma insegurança como essa que nós estamos vivendo, ele se desperta para o sentido da vida, e, enfim, estando nessa reclusão obsequiosa, que é que eu poderia denominar, de estar preso entre 4 paredes, não é fácil. Há uma tendência, realmente, a gente ficar triste, de maneira que não fique achando que é só com você, não. Todos nós estamos passando por isso. E eu queria, finalmente, ouvir atentamente aí a manifestação da professora Fides, dizer para ela que, no particular, eu vou ligar para ela, mas já me coloco inteiramente à disposição, professora, para a gente contribuir no que eu puder. Pode contar comigo. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Muito obrigado, doutor Moisés. Eu gostaria de dar uma informação complementar, porque eu procurei o Instituto Fabícola para a gente fazer essa parceria com a academia, porque a gente teria que se estruturar, aprender a manipular isso tudo, essa tecnologia, que levaria muito tempo. E a Oblíqua já chega com tudo pronto, e nós teremos menores dificuldades em tocar esse projeto. Essa foi a razão, além daquela inicial que eu já falei, de conhecer o perfil profissional do Gessé, saber da integridade dele, da dedicação que ele tem à comunicação
sem fim lucrativo. Essa parceria ela sairá a custo zero para a Academia Piauiense de Letras. Eu queria também enfatizar essa questão. Então, passo a palavra ao poeta Elmar, diretamente de Parnaíba, mais precisamente do seu latifúndio, que está conectado com o mundo através da internet. Bom dia, bom dia. Inicialmente, quero apresentar virtualmente meus pêsames ao nosso confrade, meu irmão maçônico, Valdeci Cavalcante, pelo falecimento de seu sobrinho e empresário. Que vem fazendo Dilson Lages Monteiro, por ocasião dos 179 anos da cidade de Barras, a velha Barras do Maratauã. Então, ele praticamente, apenas com a sua cara e coragem, vem promovendo uma série de arquivos audiovisuais denominados Tributos à Terra Natal, em que homenageia a velha terra de governadores, marechais, intelectuais e poetas. E, além desses tributos, que são depoimentos sobre a história da velha cidade, ele também tem a parte denominada Memórias Lírico-Afetivas, em que a pessoa presta o seu depoimento sobre as suas ligações telúricas, ligações atávicas com a nossa brava Barras, terra a qual sou ligado pelos meus ancestrais paternos. Dentro desse emaranhado de projetos do Dilson, muito grande desses arquivos, da academia, sei que participamos o Fonseca Neto, o confrade Nelson Neri e eu. Isso vai formar um grande arquivo de audiovisuais que, no futuro, será importantíssimo para a memória da velha cidade. E podendo até dar origem a uma espécie de museu de audiovisual. Não sei se esse é o seu desiderato. Sei que o nosso Dilson, a pessoa dele, particularmente, a sua, formando num verdadeiro dínamo atômico, num verdadeiro dínamo nuclear, dado a sua luta no seu site, nesse projeto atual. De tal sorte que eu diria que ele está sendo o voto contínuo que tanto buscou o nosso Leonardo de Carvalho Castelo Branco. E, finalmente, dizer que a síntese das nossas reuniões são importantíssimas, porque se você for pegar o audiovisual, você vai gastar, francamente, 1 hora ou 1h30, enquanto a síntese, se for feita de forma adequada, como é o caso do que o nosso grande Fonseca vem fazendo, você, em poucos minutos, você tem ali a síntese, a súmula das nossas reuniões. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado ao poeta Elmar pela sua participação. Também quero aplaudi-lo pela disciplina. Já chegou aí a usar os 3 minutos, com muito louvor. Muito obrigado, poeta Elmar. Eu passo a palavra com muito prazer ao ilustre confrade Otton Lustosa, romancista de Parnaguá para o mundo. Esta semana eu conversava, doutor Otton, com o doutor Ribamar Garcia, e ele estava cobrando, diz, o Otton não fez um novo livro, é desse jeito, a gente paga ainda esse preço, de escrever um livro e ficar devendo outro. Muito bem. Bom dia. Acadêmicos Osmo, acadêmicos, convidados, jornalista Gessé Barbosa. É uma satisfação revê-los. E não mais no próximo ano, que vai Deus no livro.
tem um livro de contos. Viu? Eu venho trabalhando nele aí há anos, posso dizer assim, porque é difícil essa conjugação, essa simultaneidade, né? O doutor Moisés sabe aí como é que é isso. Os afazeres judicantes com os afazeres literários, de produção literária, principalmente prosa. Realmente, o Chico Miguel sabe perfeitamente disso. Eu até já conversei com ele sobre isso, o Chico Miguel, e ele me disse, realmente, Otto, fazer poesia até ainda dá, ele que tem a experiência lá do Banco do Brasil, né? Mas prosa é realmente difícil você produzir. Mas vai sair, próximo ano. Agora, presidente, acadêmicos, já se declamou aí algum poema, e eu me lembrei hoje de ler aqui um pequeno trecho de um conto de Machado de Assis, O Insuperável, né? Todos nós sabemos, né? E nos orgulhamos, nos falamos disso. Machado é o maior da literatura brasileira, e da latim, por que não dizer, né? Então, me fascinam os contos do Machado. Os romances eu já li, quero até ler agora os da primeira fase, já li toda a segunda fase, alguns até reli, mas os contos, realmente, eu leio rindo, alguns deles, de tão emocionante que é a prosa do Machado, dada a sua fina ironia e as construções verbais e pura arte literária, né? As palavras no lugar certo, ali, a sonoridade das frases. Olha esse texto, eu peguei no meio do texto, é do conto O Empréstimo, de Machado de Assis. Ele diz aqui, tinham batido 4 horas no cartório do tabelião Vaz Nunes, à Rua do Rosário. Os escreventes deram ainda as últimas penadas, depois limparam as penas de ganso na ponta de seda preta que pendia da gaveta ao lado. Fecharam as gavetas, consertaram os papéis, arrumaram os autos dos livros, lavaram as mãos. Alguns que davam de paletó à entrada despiram o do trabalho e enfiaram o da rua. Todos saíram. Mas Nunes ficou só. Este honesto tabelião era um dos homens mais perspicazes do século. Está morto. Podemos elogiá-lo à vontade. Aliás, o professor Paulo Nunes gosta dessa passagem, vocês lembram? De vez em quando ele fala isso. Ele que tem uma boa memória e facilidade de memorizar as frases, eu já ouvi ele falando dessa passagem de Machado. Né? Tinha um olhar de lanceta, cortante e agudo. Ele adivinhava o caráter das pessoas que o buscavam para escriturar os seus acordos e resoluções. Conhecia a alma de um testador muito antes de acabar o testamento. Farejava as manchas secretas e os pensamentos reservados. Usava óculos, como todos os tabeliães de teatro. Mas, não sendo míope, olhava por cima deles quando queria ver, e através deles pretendia não ser visto. Finório como ele só, diziam os escreventes. Em todo caso, circunspecto. Tinha 50 anos, era viúvo, sem filhos, e para falar como alguns outros serventuários, ruía muito caladinho os seus 200 contos de réis. Isto hoje seriam 200 milhões, né? Quer dizer, os tabeliães, antigamente, eram bem abastados. Quem é? Perguntou ele, de repente, olhando para a porta da rua. Estava à porta, parado na soleira, um homem que ele não conheceu logo, e mal pôde reconhecer daí a pouco. Vaz Nunes pediu-lhe o favor de entrar. Ele obedeceu, cumprimentou-o, estendeu-lhe a mão e sentou-se na cadeira ao pé da mesa. Não trazia o acanho natural a um pedinte. Ao contrário, parecia que não vinha ali senão para dar ao tabelião alguma coisa preciosíssima e rara. E, não obstante, estremeceu e esperou. Veja a construção do personagem, né? O Vaz Nunes, e o que vai entrando aí é o Custódio, uma personagem, um pelintra que estava sempre no meio dos grandes, no meio dos eventos sociais, e ia dar, como dizia antigamente, e isso está na linguagem de Machado, na sua prosa, ia dar uma facada no tabelião, pedir empréstimo
uma vultosa quantia. Chegou lá para... não vinha com áreas de pedinte, senão para lhe oferecer coisa preciosíssima. Foi oferecer um projeto de uma fábrica de agulhas. E foi pedir 5 contos, 5 milhões. Conversa vai, conversa vem, o tabelião olhando por cima dos óculos, né? Sagaz, e dizia que não tinha dinheiro, que tinha até um patrimônio imobilizado, mas não dizia da liquidez, tinha muito interesse de participar daquele processo, de entrar naquele projeto, de entrar como sócio. Resultado, falam muito, vão falar, eu não posso me estender, mas o custódio, o Pelintra, R$5.000 o suficiente para comprar um almoço, já que ele não tinha nada no bolso. Viu? E aí a ironia de Machado campeia nas frases e deixa a gente realmente de tanta arte literária que contém a prosa de Machado. Era isso, meus amigos. Trazer aí um pouco... Otton, eu vou fazer aqui uma Obrigado. Parece que você considera o Machado o nosso maior autor. E se é assim, tem alguém que concorde inteiramente com você. Toda a obra de Machado de Assis, e não há nenhum mais genial na língua portuguesa. Tão genial quanto, para mim, é José Saramago. Sobre a questão de registro público, se você não leia todos os nomes do José Saramago, que é bem interessante. Obrigada, desculpe. Aí, muito obrigado, doutor. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou seguir seu conselho. Gosta de alguma coisa, eu vou continuar lendo para ver se eu me acostumo a gostar dele, viu? Muito obrigado. Eu passo a palavra, então, ao nosso querido doutor Itamar, com um pedido de desculpa, porque o Itamar estava inscrito aqui para abrir essa sessão da Bossa Nova. Doutor Itamar, bom dia. Pode falar, Itamar. Está ativado seu microfone. Pode falar, Itamar. Está bem aqui. Estou aqui aguardando o doutor Itamar, que está sem som, não é? Está sem som, Itamar. Não está bom aí. Eu acho que é na internet, a questão é a internet. Carlos Osmo, eu só queria fazer uma brevíssima retificação. Foi não. A pessoa que está participando do projeto do Dilson não é propriamente o nosso querido Fonseca, que pode até estar, mas não tem conhecimento. Na realidade, é o doutor Felipe Mendes. Obrigado por me permitir retificar. É isso mesmo. É isso mesmo. Você tem razão. Enquanto o doutor Itamar restabelece a comunicação, eu consulto se tem mais um acadêmico querendo fazer uso da palavra. Enquanto o doutor Itamar resolve lá. Quero. Você está inscrito, é isso mesmo, você. Por gentileza. Tá. Quero fazer uma por gentileza. Observação muito oportuna do acadêmico Jonatas Nunes em metalurgia.
Presidente Zósimo, salve todo mundo. Né? Fonseca, eu acho que houve problema com a conexão do Fonseca. Presidente Zósimo, eu queria apenas completar aqui um... Oi? Alô? Vamos lá, poeta. Enquanto o Fonseca volta, estamos esperando a volta do professor Fonseca. Eu queria dizer que eu assisti a toda a sua conversa, seu programa com aquele... eu não me lembro como é o nome dele agora, a sua entrevista, que foi uma das muitas coisas boas que já ouvi sobre a academia. Você tem uma segurança no falar, no dizer, na consciência, e acho que todos poderiam procurar, todos os confrades procurar, e acessando o YouTube, poderão ouvir essa palestra. Era uma coisa que eu queria dizer e que fosse registrado aí na ata. Obrigado. Obrigado, poeta Francisco Miguel de Moura. E eu agradeço também aos demais confrades que se pronunciaram acerca da nossa entrevista ao programa Conversar, apresentado na TV Nestante, para onde a gente vai, pelo professor Nilson Ferreira. Professor Fonseca Neto, foi restabelecida a conexão? Sim, sim. Oi? Todo mundo ouvindo? Estamos ouvindo, só para professor. Encerrar minha colocação. Estamos ouvindo, professor. Ok, só para encerrar minha colocação, dizer que é lastimável que, além dessa iniciativa tenebrosa no Congresso Nacional, ao redor do Brasil inteiro, estão tirando prefeitos, vereadores, estão tirando o nome de Paulo Freire, né, do nome de escolas, de grupos, de instituições, que nem são tantos assim. Mas mesmo esses onde está havendo uma verdadeira caça, né, para caçar esses títulos que ele foi recebendo tão merecidamente ao longo da sua existência. Isso é lastimável, né? E não é academia, caríssimo Jonatas, caríssimo Moisés, é muito bom que a gente sinalize, né, contrariamente a esse tipo de iniciativa. As academias nascem com sentido de livre pensação. Né? Então, aqui é um lugar, sim, para a gente repercutir essas ideias, essas questões, lavrar protestos contra a ignorância, contra a estupidez, lavrar sentidos, né, de algum progresso. A liberdade de expressão genuína foi algo que o Paulo Freire defendeu com radicalidade, a radicalidade mais intensa que se possa imaginar. E ele ser vítima, né, política, né, de tantas figuras ignotas, num país como o nosso, nesse momento, preside a República, com grande assento e maioria no Congresso. É bom que estejamos alertas, tá, para essas questões. Não deixar nunca nossa academia de repercutir isso, que pese, né? Não, ela não vai ser um instrumento de ação sobre isso, mas a nossa fala, né, que ela fique aqui consignada nesse sentido, para dizer que é muito oportuno que não esqueçamos aí, e não percamos a possibilidade, né, a oportunidade de nos levantarmos, nos insurgirmos contra esse tipo de iniciativa.
Obrigado. Muito obrigado, professor Fonseca Neto. Eu queria consultar, falta falar aí o doutor Itamar, saiu? Terminei, presidente. Conexão com ele. Ao professor Plínio, se quer fazer uso da palavra, só estamos vendo a cabeleira, Plínio. Você enquadre melhor aí o professor Plínio se decide e faz o enquadramento lá da câmera dele. Eu também concordo com o professor Fonseca Neto, e fico muito preocupado com essas questões minúsculas da nossa política, que ficam nesse processo de desconstrução de quem contribuiu. A Assembleia Legislativa do Piauí, por exemplo, aprovou há pouco tempo um projeto para caçar todas as pessoas que tiveram ligação com o regime militar, caçar as homenagens prestadas pelo Estado. E começaram por uma escola lá de Piracuruca que tinha o nome do Marechal Castelo Branco, presidente Marechal Castelo Branco. Eu me lembro que eu fiz um artigo à época. Foi o mais piauiense de todos os presidentes da República, foi o Marechal Castelo Branco. Vamos discordar de atitudes do regime militar, de atitudes dele e etc., mas não podemos deixar de reconhecer a contribuição que ele deu para o desenvolvimento do Piauí. Citaria apenas a questão da barragem de Boa Esperança, que só saiu pela força da caneta dele. Pela força dos técnicos de Brasília, ela jamais teria saído. Então, são questões como estas que não podemos também calar. E claro que cada pessoa dessa, cada personalidade teve a sua importância, a sua época, e até isso vai sendo processo de construção histórica. Tirar o nome do Domingos Jorge Velho, com todos os defeitos que ele tem, é uma figura que precisa ser conhecida das novas gerações. Por que essa escola se chama Domingos Jorge Velho? Porque foi ele que matou índio, foi ele que fez isso, mas tem que ficar o rastro. Por que que até hoje não acabaram o Pelourinho lá na Bahia? Continua sendo o Pelourinho. E o que foi o Pelourinho? Um lugar de sacrifício, um lugar de martírio, mas continua lá. Então, eu acho que a gente erra muito em procurar fazer essa desconstrução. Eu pergunto ao nosso professor Plínio se já pode fazer o uso da palavra. Com vossa permissão, presidente, bom dia. Bom dia, prezados confrades, confreiras. Minha primeira participação é acompanhar esse posicionamento do nosso confrade Jones e outros, no sentido dessa data importante de nascimento de Paulo Freire, e dizer que o Brasil, nós temos, foi analisar a história da pedagogia brasileira, estaria dividido em duas fases, antes de Paulo Freire e depois de Paulo Freire. E o reconhecimento internacional do Paulo Freire é incontestável e realmente nós teríamos que protestar qualquer coisa que tente anular a imensurável participação dele na pedagogia brasileira e o quanto que realmente ele contribuiu e continua contribuindo. Então, realmente, esse é um aspecto que eu falo aqui como membro da nossa PL e como educador e professor de ensino superior. Outro aspecto lamentável, que eu gostaria de lamentável, inaceitável, é o que foi noticiado essa semana. A educação brasileira perdeu mais de R$1 bilhão por incompetência, conforme foi colocado na própria imprensa de gestão atual, e é algo inaceitável, já que os recursos para a educação deveriam ser bem maiores. Uma perda de R$1 bilhão, mais de R$1 bilhão, é uma perda realmente altamente significativa e prejudicial à própria educação brasileira. E realmente isso é algo lamentável, isso é algo inaceitável nos dias atuais. E meu pouco tempo na fala, só uma pequena correção na leitura da ata, tentei fazer, mas parece que houve falha na transmissão. Quando o nosso confrade competente, primeiro secretário, fez a colocação,
é que sobre o curso de medicina da UF 50 anos, a nossa participação como autor, Plínio Macedo e Marina Macedo, aqui não foi um artigo, e sim um livro que foi publicado nesses 50 anos, cujo título é Curso de Medicina da UF 50 anos, e o último capítulo é nosso, cinquentenário do curso de Medicina da UF, breve retrospectiva de indicadores acadêmicos. Então, onde tem na ata artigo sobre 50 anos do curso de Medicina, leia esse livro. Obrigado pela generosidade na concessão da minha palavra. Eu não consegui ouvir a primeira sugestão sobre o tema a ser sugerido da PL, quando o nosso convidado colocou, se pudesse ser reproduzido, na primeira sugestão da participação do GC. Obrigado, um abraço a todos. Ficou audido, presidente? Obrigado, professor Plínio, pela... ficou ótimo. Boa participação. Está faltando treinar o enquadramento, que só está aparecendo a cabeleira. Tem que treinar o enquadramento para sair bonito, como está saindo o poeta Elmar, doutor Otton, doutor Jonatas, professor Fonseca, professor Moisés. O poeta Chico Miguel também gosta de mostrar mais o bonezinho do que o rosto. Então, essas coisas nós vamos corrigindo quando a gente vê os vídeos. É bom a gente acompanhar os vídeos da sessão para a gente ir ficando cada vez mais bonito porque vai ficar para a história. Segundo estão dizendo aí, isso fica para a história e é importante que a gente saia bem na foto, como se diz popularmente. Eu agradeço aos companheiros. Infelizmente, o doutor Itamar não pôde restabelecer a comunicação dele. Eu acho que ele está com problema na internet lá, já é a segunda vez, na sessão passada também ele não pôde falar, e ficamos sem ouvi-lo na sessão de hoje. Eu agradeço a participação de todos, e quero só comunicar, finalmente aqui, que eu já ia esquecendo, que esta semana nós vamos receber as carteirinhas da OAB, da academia. Os que mandaram a documentação e as fotos, já vamos receber, já está na impressão, e vamos receber 18 carteirinhas agora. Pois não, querido Fonseca? Presidente Jorge, é só para anexar na minha observação, hoje, secundando o Jonatas, não lastimosa, né? Mas queria aqui repercutir uma coisa muito interessante, tá? Nessa reunião, que foi o anúncio, na terça-feira, do IDEB. A avaliação do IDEB sobre o ensino fundamental. E Teresina saiu entre as melhores, um estímulo, né, para quem faz educação nesta cidade. Gostaria de realçar isso. Eu me somo a você, Fonseca, nessa proposta. Se quiser continuar o seu raciocínio, eu queria dar a palavra primeiro aqui ao doutor Itamar, que está voltando, e em seguida a gente retoma essa discussão, se você me permitir. Doutor Itamar. Não, é só isso mesmo. Não, mas é só para fazer só para anexar isso na minha fala. Eu já estava encerrando a sessão, doutor Itamar voltou, esse registro, está feito. Vamos ouvi-lo, que já é a segunda vez que ele é prejudicado. Obrigado, professor Fonseca, e eu me somo aí à sua manifestação. Palavra? É com você, doutor Itamar. Então, Zó, meus olhos. Itamar, faça o favor, desligue o vídeo, deixe só a voz para ver se melhora. Nós somos 4 piauienses que participamos. Certo, vamos ver se melhora agora. Temos 4 piauienses. Acadêmica Márcia
Não tem vídeo. Doutor Itamar, está falhando muito aqui a comunicação, nós não estamos conseguindo entender a sua palavra. Infelizmente, a conexão está muito precária e não vai ser possível a gente continuar com a sua participação. Não estamos ouvindo, não tá chegando, a palavra está chegando aqui picotada e não facilita a compreensão. Então, eu declaro aqui encerrada a sessão de hoje, convidando os amigos para o nosso próximo encontro no próximo sábado. Eu gostaria de convidar o professor Plínio, o professor Elmar, para a nossa reunião de segunda-feira, acerca do site. E provavelmente teremos a reunião da Comissão de Literatura de reflexão na quinta-feira. O nosso decano, Manuel Paulo Doutor Itamar, ainda anunciou no sábado passado. Diz, é rápido. A vida só não basta. Em 2010, Ferreira Goulart afirmou: a arte Saiu novamente. Infelizmente, não. Eu novamente. Então, eu declaro encerrada a sessão e agradeço a presença de todos, agradeço a presença do nosso convidado Gessé Barbosa. Vamos continuar conversando sobre o projeto. Já temos aí a ideia de um título, né, sugerido pelo nosso presidente, Dr. Nelson, A Hora e a Vez da Academia, e vamos chegar a um título essa semana. É o que está faltando para a gente colocar esse programa no ar. E darei as informações do que a gente for decidindo. Professor Fonseca, professor Moisés, poeta Elmar, poeta Chico Miguel, professor Jonatas, desembargador Otton, professor Plínio, enfim, a professora Fides. Agradeço a presença de todos, professor Fonseca, e convido para o nosso próximo encontro no sábado. Muito bom dia. E a partir de agora começa o Cisco. Quem quiser participar, já vou desativar aqui a gravação. Você quer coordenar o Cisco hoje? O Cisco é volante, viu? O presidente mesmo é o Homero. A falta do Homero, então o presidente é o titular.